Olá pessoal, hoje veremos a segunda aula do curso Direito Constitucional em Questões. Nós vimos na primeira aula a origem das constituições modernas, a noção de Estado social, Estado liberal e Estado democrático de direito e uma evolução da Constituição, prevendo gerações de direitos fundamentais, como o direito de primeira geração, os direitos individuais, o direito de segunda geração, os direitos sociais, que passam a ter previsão nas Constituições. Hoje nós veremos quais são os elementos das Constituições, os elementos segundo José Afonso da Silva, com base na Constituição Federal de 1988, a Constituição do Brasil. Segundo José Afonso da Silva, são os seguintes elementos: o elemento orgânico, que trata de normas que regulam a estrutura do Estado e do poder. O elemento limitativo, que trata de normas que regulam os direitos, deveres e garantias fundamentais. O elemento sócio-ideológico, associado à linha filosófica adotada pela Constituição, que pode ser liberal, social e neoliberal. A Constituição da República Federativa do Brasil atual adota uma linha neoliberal, principalmente com o advento das agências reguladoras e a necessidade de justificar a intervenção do Estado na economia, em razão do interesse público e da segurança nacional. Há outro elemento fundamental da Constituição trazido por José Afonso da Silva, que são elementos de estabilização constitucional, como a intervenção federal, o controle de constitucionalidade e mecanismo de defesa das instituições democráticas. Nós veremos cada item desse elemento nas aulas seguintes. Outro elemento essencial das constituições é a formal de aplicabilidade. Por exemplo, são normas que tratam da vigência e eficácia de outras normas, ou das próprias normas constitucionais, como os atos de disposições transitórias presentes na Constituição. Então, esses são os elementos trazidos por José Afonso da Silva com base na Constituição brasileira, da Constituição da República Federativa do Brasil de 88. E qual a posição das constituições no ordenamento jurídico? Conforme Kelsen, a Constituição Federal deve estar alocada, deve estar prevista no ápice de uma pirâmide, porque a Constituição Federal é o fundamento de validade de todo o ordenamento jurídico, das normas infraconstitucionais. Então, encontra fundamento de validade na Constituição Federal todas as espécies normativas abaixo da Constituição Federal trazidos no quadro, como as leis ordinárias, leis complementares, leis delegadas, medidas provisórias e os decretos e resoluções como atos normativos infralegais, quer dizer, abaixo da lei, devem encontrar fundamento de validade imediato nas leis e de forma imediata na Constituição. Então, a Constituição ela é o ápice da estrutura do ordenamento jurídico brasileiro. Isso significa que a Constituição deve ser dotada de rigidez, que a Constituição deve ter estabilidade, que é possível, se ela é o ápice, que é possível se fazer um controle de constitucionalidade dos atos infraconstitucionais, que ela é o fundamento de validade, a Constituição é o fundamento de validade, em que toda a norma infraconstitucional deve se pautar, não deve contrariar, sob pena de vício, um vício de inconstitucionalidade, um vício com relação à sua existência. Então, nós terminamos assim a segunda aula de Direito Constitucional.